Oi, gente. Vamos passar mais uma série aqui pra vocês, muito interessante. É de uma advogada. É Perdendo o Juízo, que é muito legal, muito legal. E dá pra maratonar no final de semana. E ela é um pouco parecida comigo, que eu tenho um pouco de toque, de organizar as coisas. Não bato bem na cabeça, não. Aí essa advogada é muito inteligente, ela é casada. E num desses julgamentos que tem, ela não consegue se concentrar porque ela perde o bebê que ela tá esperando e todo mundo começa a falar e bater os dedos na madeira e começa muito som, ela surta. Aí o marido dela não quer ela mais na empresa, tira ela da empresa, se separa dela pra levar os papéis do divórcio. Ele já tinha uma amante que trabalhava com ele e ela sem ter o que fazer, pra onde ir, não tem dinheiro pra pagar o aluguel de onde ela morava. Vai procurar casa dela, não acha, ela acha um loft que seria pra empresa e vai morar e organiza tudo lá. Aí um rapaz oferece um emprego pra ela e ele é filho de um grande advogado, mas a empresa dele não vai pra frente. Eles ainda estavam fazendo cartaz, só pague se eu ganhar a causa. E ela é uma advogada muito boa. E eles começam a pegar pequenas causas. Um homem que queria ser preso e ela não sabia, vai lá tirar ele da cadeia. Ela começa a ajudar várias pessoas. E começa a dar certo. Só que ela vai no casamento da irmã. A irmã casa com o melhor amigo do marido dela. Só que antes do casamento, o noivo é morto. E nisso a culpa cai sobre a irmã dela. E ela tem maior trabalho para defender essa irmã, mas maior trabalho mesmo, porque todas as provas são contra a irmã dela, porque foi a última pessoa, ninguém entrou mais lá. A última pessoa que entrou no quarto, e todo mundo falando desiste, fala pra sua irmã confessar que a pena é menor, mas ela falou assim: não, eu confio na minha irmã. E ela começa aquela guerra o tempo todo tentando provas. Aí ela consegue que uns documentos sumiram de um lugar, ela consegue entrar lá e não acha esse processo, ela vai atrás de uma testemunha. Mas acontece muito mais coisa, mas eu tô tentando resumir. Aí a testemunha fala que contará a verdade, porque o marido dela, quer dizer, não chegaram a se casar, né? O noivo da irmã dela tava investigando coisa pesada e pode ter sido isso que aconteceu. Ele falou assim: 2 horas, você me encontra no meu escritório. Antes dessas 2 horas, antes dela chegar, alguém mata a testemunha. Quer dizer, ela tá sem chance. A irmã dela fala que vai confessar. A irmã dela começa a namorar outro cara, que era um amigo de infância. Então, nisso, eles já colocam que foi isso que aconteceu, que ela queria ficar com outro homem, ela queria ficar com o dinheiro dele, e é muita confusão, mas ela é uma excelente advogada. Eu até mandei para minhas amigas que são advogadas que eu achei incrível o desenrolar dessa história. Bom, quem não quiser que eu conte o final, para por aqui e vai assistir. É Perdendo o Juízo. Mas quem quiser saber o final, quem não for assistir, eu vou contar, porque eu gosto de contar. Aí então, no final, ela vai pro julgamento ainda nervosa. A namorada do marido dela fala que tá grávida, quer dizer, desestabiliza ela totalmente, porque ela tinha acabado de perder o bebê. E nisso ela começa a ligar os pontos que o homem tava com uma faixa no dia do casamento. E ele foi conversar, que daí ela coloca com uma juíza como testemunha, porque o julgamento teve 3 partes e sempre adiam para outro dia, eles quebram o negócio de incêndio para ganhar tempo. E ela descobre que a juíza estava no meio desse problema. Então ele descobriu algumas coisas e eles levam uma outra testemunha. O rapaz falou: eu não entrei porque a principal estava lá, que era a juíza. A juíza que conduziu o caso, eles levaram um outro juiz para conduzir e foi ela que matou o cara. E nunca que a irmã dela seria inocentada. Aí o que aconteceu? Ela mostrou as provas que tinham 200 canetas. E eles olharam todas as canetas para ver, todas tinham as digitais da noiva, porque eles entregaram as canetas. E essa mulher foi falar com o noivo e ela enfiou a caneta nele. E nisso, ela ficou com essa caneta e mandou com a digital da noiva. Só que ele não morreu na hora, porque a faixa tava segurando. Aí ela foi lá, teve uma discussão com o noivo dela, né? Porque ele tinha 2 celulares, não tinha contado. Aí quem ficou com o celular foi o marido da moça, né? Que eles se separaram, o marido da irmã dela. E nunca que eles iam descobrir a verdade. Pra mim, era o ex-marido dela que tinha matado o amigo. Mas não, foi a juíza pra ele não contar as coisas. E daí ele só morreu porque depois que ele tirou a faixa, que o sangue começou a sair. E nisso ela lembrou de um filme que de uma mulher que foi assassinada eu acho que foi da história, né? Foi uma realidade, que o nome era Cici, e descobriu que foi a juíza.
e a irmã dela foi inocentada. É muito legal, vale super a pena assistir. É Perdendo o Juízo, mas pode estar em espanhol, Perdendo el Juízo, algo assim. E tá na Netflix, deve estar em segundo ou terceiro, mas é muito legal, vale a pena assistir. Beijo.